livro que eu escolhi é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, de 1977. Esse livro é um clássico na literatura brasileira pelo fato de trazer atitudes e críticas, né, da sociedade e fazer a gente pensar e refletir em nós mesmos, dentro da sociedade, como a gente age com determinados assuntos. Eu vou começar falando sobre o Rodrigo Arcemi, que é o narrador personagem da história, que a Clarice ela cria para fazer também mais uma crítica em cima desse livro, que na época os escritores masculinos, eles eram vistos como homens que eles não escreviam muito aquele sentimento exposto, não tinha muito drama, não tinha muito sentimentalismo ali dentro das escritas. E a Clarice, ela não queria transmitir isso para a leitura, ela queria transmitir menos sentimento possível, sabe? E, bom, daí a Clarice também queria demonstrar que ela, como mulher, ela também poderia escrever uma história como os homens escreviam, sem tanto sentimento como achavam que mulheres escreviam. E aqui no começo do livro fala que um outro escritor poderia escrever o livro, mas teria que ser um homem, porque se fosse uma mulher iria lacrimejar piegas. Bom, esse narrador-personagem, ele é a vista nordestina, a Macabeia, no centro do Rio de Janeiro, e ele cria uma visão dela, pelo jeito que ela estava agindo, pelo traje que ela estava usando, a estética dela, então ele cria essa história em cima do que ele avistou. Entrando agora para Macabeia, ela é uma nordestina, ela veio do Alagoas para o Rio de Janeiro com 19 anos, depois ela ter perdido a família dela lá no Nordeste. Ela é datilógrafa, ela ganha menos que um salário mínimo, então ela vive numa pobreza, ela passa dificuldades, não tem nem dinheiro para comer, mais ou menos, praticamente. Ela também é muito magra e feia no livro. Durante o livro deixa isso bem claro e explícito o quão feia e magra ela era. Ela gostava muito de rádio relógio, ela gostava muito de cachorro quente e de Coca-Cola, que eram as coisas que ela podia pagar. E ela também divide uma pensão com 4 mulheres, que é as 4 Marias, né? Que ficou conhecido. Essa aqui é a Macabeia do filme, que eu trouxe pra ilustrar. Aqui nessas duas frases do livro, fala o quão tola a Macabeia era, porque quando ela sorria para as pessoas na rua, né? As pessoas nem olhavam para ela, não sorriam de volta, porque nem ao menos olhavam para ela. Então ela era uma pessoa mais esquecida na sociedade, as pessoas não enxergavam muito ela. Então, ela era mais deixada de canto, assim, e parecia que ela era, tipo, invisível, assim, pra sociedade. Ela tem um momento sozinha na pensão, que nessa tarde ela conhece o Olímpico de Jesus, que é um operário metalúrgico, ele é nordestino, ele veio de Pernambuco, ele é um homem desonesto, interesseiro, ambicioso, ele tem o sonho de ser deputado e também ele tem uma afeição por açougue, então ele também queria ser açougueiro. A Macabeia via ele como uma pessoa muito sábia, muito inteligente, e ele também era artista nas horas vagas e gostava de desenhar santos. Bom, a Macabeia, como o Olímpio foi o primeiro homem que se interessou pela Macabeia, a Macabeia ela ficou um pouco emocionada e feliz, alegre, né? Porque um homem tinha visto ela e se interessado por ela. Daí eles acabam adquirindo um relacionamento, que é um relacionamento bem desprezível, porque o Olímpico via a Macabeia como um subproduto sem raça, sem qualidade. Então, ela não tinha um determinado valor para ele, não achava que ela ia ajudar ele de alguma forma financeiramente ou na vida dele futura, assim. Então, eu peguei algumas frases em que o Olímpico menosprezava a Macabeia e deixava explícito como ela era feia e uma pessoa assim rala. E, bom, aqui nessa frase fala que Magalhães esquisita ninguém olhava. Aqui nessa frase ele fala que a Macabeia, pra ele conquistar a Macabeia, só custou um cafezinho. Então, tipo, ele não precisou de muita coisa pra conquistar ela, né? Ela se apaixonou muito rápido por ele. Daí ele quis deixar explícito isso. E ele falou que ele não ia pagar mais nada pra ela. E daí chega o fim do relacionamento deles. Como é que chega o fim do relacionamento deles? Ele conhece a Glória, que é uma datilógrafa também. Ela ganha mais que um salário mínimo, ela ganha mais que a Macabeia, que é colega de trabalho da Macabeia, né, também. Ela é filha de pai açougueiro, então o pai dela é açougueiro, e o Olímpico, ele queria ser açougueiro, ele tinha um interesse nisso. E a família dela tinha mais condições financeiras e ela era mais incorporada, ela chamava mais a atenção dos homens, das pessoas na volta dela. Então o Olímpico se interessou muito por ela por conta disso, por causa da grana que ela tinha. E daí ele termina com a Macabeia, daí ele lança essa frase, que é a mais chocante, assim,
que é: você, Macabeia, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Me desculpe se eu ofendi, mas sou sincero. Tá, daí a Glória, pra não se sentir mal com a talaricagem que ela fez por cima da Macabeia, ela indicou uma cartomante pra Macabeia, pra ela descobrir, né, como é que vai ser o futuro dela, se o futuro dela tem um homem melhor que o Olímpico e se ela vai mudar de vida. Então ela paga essa cartomante pra Macabeia e daí a Macabeia vai nela. A cartomante, quando a Macabeia chega lá, a cartomante fala que a vida da Macabeia é muito miserável e foi muito sofrida, desde a infância até os dias atuais da Macabeia. E a Macabeia, ela entra num choque de realidade muito grande, porque ela achava a vida dela uma vida boa, tranquila e feliz. Então ela ficou muito chateada e muito triste por esse choque de realidade que ela teve. E a cartomante falou que a Macabeia ia encontrar um estrangeiro que ia mudar a vida dela, ia transformar a vida dela e ela ia começar a ser vista pelas pessoas e também ela ia ter um futuro luminoso, né? Diferente do que ela esperava. Entrando pro final, o final do livro, eles dão um puxadilho no livro inteiro, assim, como um todo. Então não dá pra entender a crítica do livro, o que a Clarice queria transmitir sem o final. O final é a parte principal ali do livro. Então eu separei 3 finais diferentes e um deles é o final verdadeiro, e daí eu vou deixar essa dúvida plantada em vocês e espero que vocês tenham a curiosidade de saber, de ler o livro. Então, o primeiro é a Macabeia, ela é atropelada e ela acaba falecendo, mas ela não é notada pelas pessoas, não é noticiada, ninguém dá bola pra morte dela. E ela só vira mais um número na estatística de morte da cidade, né? Como uma pessoa de classe baixa que, infelizmente, acaba acontecendo essas coisas. O segundo, a Macabeia, ela é atropelada também e ela vem a falecer. Só que diferente do primeiro, ela é vista pelas pessoas, as pessoas começam a se importar mais com ela e vem a existência dela, né? E também, daí essa já seria tipo uma hora da estrela, né? Ser vista pelas pessoas também. Daí a terceira e a última, a Macabeia também sofre um acidente, ela também é atropelada, mas ela é resgatada pelas pessoas, e daí o Dr. Rodrigo, né, que atendeu ela, cuidou dela, também é jovem, tem tipo mais ou menos quase a idade dela, um pouco mais velho, e eles criam essa conexão de amizade e mais profundamente viram algo mais amoroso. Ele incentiva ela a mudar de vida, mudar de emprego, a conseguir um trabalho melhor, a se dedicar, tentar, né, estudar mais. E acaba nesse período que ela cria amigos, ela também acaba criando muita identidade, ela consegue se conhecer melhor, criou mais autoconfiança e amor próprio por ela mesma. Então, essa também seria uma das chances de ser a hora de brilhar dela, a hora que ela começa a ser vista pelas pessoas pelo fato dela mudar de vida e fazer o possível para ela mudar no interior dela. Agora, chegando na diferença entre o livro e o filme é de 1985 e não tem muita diferença do livro e do filme. Os personagens são iguais, tem muita inversão de cena, muita troca de fala também. E a Glória, no livro, ela faz mais de 5 abortos por ser mais cobiçada. E é isso. Daí aqui tem umas frases que eu achei interessante no livro, mas a que eu vou falar, que é: não esquecer que por enquanto é tempo de morangos, que ainda dá pra gente amadurecer, a gente tá em tempo de mudar nossas atitudes, nosso interior e florescer de uma forma mais bonita. Então, esse é o meu trabalho e eu convido vocês a lerem o livro.